O Internacional empata com o Criciúma no Heriberto Rilse e se distancia dos líderes do Campeonato Brasileiro. Agora são 9 pontos para o Flamengo. É claro, ainda há a bengala dos 2 jogos atrasados contra Cruzeiro e Juventude, mas a situação no Campeonato Nacional vai ficando cada vez mais complicada, principalmente a partir de algumas declarações do técnico Eduardo Cudê na coletiva. Revelações importantes como a saída de um jogador e também a situação de Lucas Alário para a partida contra o Fluminense. A gente vai tratar de muitos bastidores e principalmente a análise dos destaques da partida lá na cidade catarinense. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores colorados. O Inter, que já retornou a Porto Alegre, vai depois agora para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense no estádio do Maracanã. Quinta-feira é o jogo lá na Cidade Maravilhosa, mas tem muita coisa para acontecer até lá. Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Não te esquece também que a KTO é a minha parceira aqui e te espera para tu fazer o teu cadastro, para tu dar uma brincada e principalmente te divertir. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e te dá 20% de bônus com o cupom ERNEST, beleza? Vai lá, faz isso e vem te divertir. É um site para maior de 18 anos, não esquece disso também. Gente, vamos lá. Eu acho que ontem o Internacional ele perde 2 pontos no Heriberto Rilse, porque mesmo com todas as adversidades, com todos os desfalques, eram 9 no total, o Inter ainda conseguiu impor um jogo no primeiro tempo, principalmente. Só que daí, no segundo tempo, não só faltou a questão física, faltou fôlego, faltou gás, com certeza, e a gente pode concordar, mas principalmente faltou coragem ao Internacional. E aqui tem de citar o técnico Eduardo Cudê como o principal responsável. Principalmente porque colocou novamente o Arangues, colocou novamente o Johan, colocou novamente jogadores que hoje não estão, manteve, melhor dizendo, né, no campo jogadores que hoje não estão performando, como o Wanderson, por exemplo. Então, eu acho que faltou coragem para Gustavo Prado mais cedo, Gabriel Carvalho, assim como entrou bem contra o Vitória, seguir no jogo, né, ganhando minutagem, ganhando experiência de time profissional. O menino Luca Drummond entrou bem. Eu confesso que eu preferi o Matias, eu prefiro que o Ricardo Matias seja na escala ou na hierarquia o primeiro a ser testado, mas já que o técnico Eduardo Cudê colocou o Luca Drummond, foi bem. Tem de dar uma avaliação interessante, fez pivô, abriu espaços para a defesa adversária, abriu espaços inclusive para o elemento surpresa, o gol do Bruno Henrique não só vem de um passe dele, mas os zagueiros saíram todos, né, para buscar também a jogada que ele estava fazendo na linha de fundo, o Alan Patrick apareceu, enfim. O que me parece é que o técnico Eduardo Cudê ele tem de abrir mão de algumas convicções. Ele já abriu mão da convicção, por exemplo, do jeito de jogar sempre para frente, de uma forma, né, atacante, e de uma forma sempre progressiva para jogar de uma forma mais pragmática, com o Thiago Maia, com o Bruno Henrique, com o Rômulo agora, só que ele vai ter que abrir mão principalmente dos jogadores que ele vai apostar. Ele não pode botar mais uma vez o Johan de falso 9, porque o Johan não funcionou com a camisa do Inter ainda. O Johan tem um jogo bom, que é contra o Real Tomayapo, e aí a gente pode pegar e avaliar que o adversário era muito mais inferior do que a qualidade do Johan, ou a fase do Johan. Então tem que tirar da cabeça que o Johan vai ser o grande nome, tá, do ataque colorado, ou o grande nome para mudar o jogo agora num segundo tempo. Tem que ter coragem para colocar o Gustavo Prado mais cedo e não aos 42 do segundo tempo. Tem que ter coragem para manter o menino, o Luca Drummond, se ele estava cansado, se ele estava sentindo a questão física, ele tem 20 anos, ele está começando no profissional, ele tem de dar um gás a mais. E o Gabriel Carvalho eu nem falo, né? O Gabriel Carvalho é um cara que botou um passe de gol para o Wesley no jogo contra o Vitória e nunca mais atuou, nunca mais teve 1 minuto de oportunidade. Vai crescer como? Daí fica difícil. E aí, então, na coletiva a gente vem para a questão principal do vídeo, né? Em que o Internacional hoje está mais longe do Flamengo e principalmente
uma fala do técnico Eduardo Cudê na coletiva me chama a atenção. Esse mês de julho, vai ser o mês quente do ano, para depois decidir se a gente vai ter que dar prioridade ou não para alguma competição. O Inter que tinha o Campeonato Brasileiro como sua obsessão, como as 38 finais, isso acaba se tornando um blá blá blá, e no final das contas a gente vai decidir qual vai ser mais fácil para tentar ganhar. Me parece muito claro essa frase do Cudê. Porque, claro que vamos lembrar das adversidades em cima da enchente, claro que vamos lembrar da Copa América, a gente vai lembrar dos cartões amarelos e, com certeza, das dificuldades para armar um time. Só que a gente não pode pegar e lembrar que hoje tem 9 desfalques, mas ontem, anteontem, lá atrás, antes da enchente, as coisas já estavam complicadas, a gente não estava performando. Então, assim, primeiro, Lucas Alário, tendência de que ele não jogue agora na quinta-feira, porque ele está com um problema no joelho, foi revelado lá no Hotel da Delegação em Criciúma para o Lucas Colar, que estava lá pelo Voz do Gigante, de que ele está sentindo dores novamente, e o problema dele não é só a questão do ombro, mas principalmente a mobilidade por conta do joelho. A gente está perdendo também o Hugo Malho. O Cudê falou isso ontem na coletiva, algo que eu já tinha trazido aqui, que a família dele estava voltando para a Espanha. Resta saber se ele também iria ou se ele ia permanecer até o final do ano. Pelo que se sabe, então, a partir da fala do técnico Eduardo Cudê, perdemos o lateral direito. O Bustos está naquela coisa de renovar ou não renovar, vai renovar, mas mesmo assim é mais um jogador que a gente tinha como opção, tanto para a defesa quanto para a lateral. O técnico Eduardo Cudê pediu para o Internacional não vender ninguém, não perder ninguém. O Vitão deve ser anunciado agora nas próximas semanas como, entre aspas, reforço, a manutenção do zagueiro visto como um reforço. O Inter indo atrás de atacantes. E fica uma questão, tá? O Inter está vendo um mercado inflacionado de atacantes. Porque, por exemplo, citou que o mundo da bola se conversa, né? Se sabe coisas que estão sendo negociadas. Por exemplo, o Daverson estaria indo para o Grêmio por R$800 mil, mais 3 milhões de acerto entre os clubes, de luvas, enfim, 800 mil por mês para o Daverson é muito alto. É óbvio que o Inter não pagaria. Jogadores, por exemplo, que hoje poderiam resolver estão nessa faixa. Nesse mercado inflacionado, o Internacional não vai entrar. Ou seja, vai ter que apostar no Lucas Drummond, vai ter que ter a coragem que eu falei no início do vídeo para botar o Ricardo Matias e dar uma minutagem maior para a base. E aí, a partir disso, a gente vê no que dá. Me parece muito claro que entrar o Johan, entrar as alternativas, até o Arangues. O Arangues está muito abaixo, o que começa também a colocar dúvida na torcida a respeito da performance dele e a vontade dele de deixar o clube. O Inter já disse que não vai colocar o Arangues à venda, o Arangues não vai ser vendido, o Arangues não vai sair antes do término do contrato, a não ser que pague a multa de 60 milhões. Ou seja, o ambiente em termos de performance não está bom. Por quê? Porque há uma oscilação muito grande. O bom é que volta para o estádio Beira-Rio. E aí para de viajar, para de jogar fora dos seus domínios, tem as referências que os jogadores já conhecem dentro do estádio, mas ao mesmo tempo tem a cobrança da torcida, tem a cobrança da torcida de Porto Alegre, que é diferente, tem com certeza a pressão do torcedor da capital, que já não é como o torcedor do interior, que está ali feliz por estar vendo seu clube. O Inter, claro que o torcedor da capital também fica feliz, mas o torcedor da capital ele cobra muito mais do que o torcedor do interior. Então jogar no Beira-Rio pode ser bom e ao mesmo tempo ruim. Tudo passa agora pelo jogo contra o Fluminense, para daí sim lotar o Beira-Rio às 18 horas contra o Vasco. Fluminense que está na zona de rebaixamento, o lanterna do campeonato e principalmente colocando até mesmo ingressos promocionais para fazer do jogo agora de quinta-feira um caldeirão. Vai ser tenso. Gente, uma boa semana para todo mundo e cuidem-se, tá? Cuidem-se bastante, principalmente nesse frio aí. Se agasalha, né? Se principalmente tu conhece alguém que está precisando de algum blusão, algum moletom, alguma calça, também doa.
importante, né, a gente pegar e ajudar as pessoas que estão necessitadas. Valeu, tamo junto, forte abraço, tchau.